Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer uma revisão, tá, dos conteúdos que eu postei material, mas vocês têm, né, devem acompanhar o material, os slides e os textos que eu mandei para vocês. Tá? Então eu vou fazer aqui acho que uma sériezinha de 3 vídeos mais curtos possíveis, tá? Só como um complemento aí para o entendimento de vocês, tá? E aí eu vou mandar isso para vocês e aí a gente vai dar sequência, então, é, aos conteúdos. Eu não lembro ao certo se nós já tínhamos começado a trabalhar a parte de tecidos de revestimento, mas não há problema. Eu vou, né, fazer alguns comentários rapidamente, tá, sobre tecidos de revestimento e aí depois a gente passa, então, para os tecidos de preenchimento, que esse sim eu tenho certeza que a gente não trabalhou. Então, os tecidos de revestimento, eles servem principalmente, né, para proteção, e eles vão apresentar diferentes mecanismos para adaptação ao meio, né? Então, a gente tem a epiderme, que é a mais externa, né, e tem origem naquele meristema secundário ao protoderme, no meristema primário, digo, a protoderme, e a periderme, né, que vai ser, então, quando a planta tem um crescimento secundário a partir do meristema, então, secundário filogêneo, certo? Então, aqui tem a etimologia da palavra e tal, tá? Mas vamos às partes mais importantes, tá? Que são células sem cloroplastos. Então, eu vou grifar aqui, deixa eu usar aqui a caneta, tá? Eu vou grifar as partes mais importantes, certo? Então, são células sem cloroplastos, né? E elas são impregnadas de cutina, tá? Que é uma substância impermeável que impede a evaporação. Então, principalmente em troncos, né, em caules, essas células elas vão ser impregnadas de cutina para evitar a evaporação, porque existem células específicas para isso, né, para evaporação. Então, vão ser constituídas de dois tipos principais de células, tá? Que são as células comuns, que vão servir apenas para o revestimento mesmo, né, e células especializadas, tá? E aí dentro de células especializadas nós vamos ter os tricomas, complexos estomáticos e emergências, certo? E eu vou comentar um pouquinho rapidamente cada um deles. A epiderme ela pode também ser uniceriada ou multisseriada, ou seja, pode ter apenas uma camada de células ou várias camadas de células, tá? Então aqui um exemplo aqui, então a epiderme, opa, deixa, deixa eu voltar aqui, que me perdi aqui na caneta. Então vamos lá. Aqui uma camada, né, de célula, certo? E ela pode adquirir várias camadas depois e acabar virando multisseriada, tá? Isso vai depender do vegetal para vegetal e do órgão. Então, as células comuns, né, que fazem o recobrimento dos principais órgãos do vegetal, elas vão ter formato variável, né? Pode ser tabular, cúbico, prismático, né? E só que essas células elas têm valor taxonômico, ou seja, para identificação das espécies, tá? E aí as paredes anticlinais elas podem ser retas, sinuosas, delgadas ou espessas, tá? Isso vai depender também do vegetal. Então aqui nós temos células comuns, ó, né, que estão relacionadas aqui eu já vou adiantar para vocês, que são os complexos estomáticos, tá? Que são envoltas por células comuns, tá? Então vejam que elas têm vários formatos possíveis, tá? Então todas essas aqui que eu estou grifando, tá? São as células comuns, ó, ok? Elas têm diferentes formatos, tá? Então as células comuns elas vão ter, né, uma deposição de uma cera epicuticular, né? Ou seja, acima da cutícula, mais por fora, né, que vai fazer a proteção e a impermeabilização do tecido, uma cutícula primária e uma cutícula secundária, né, que vão impermeabilizar e impedir a passagem, né, a saída de água por esse local. É uma camada de pectina aqui, que seria, né, a parte externa da lamela média, digamos assim. Uma parede né, uma parede de celulose aqui entre essas camadas, e aqui então seria
a membrana plasmática, tá? E aqui o lúmen celular. E essa cutícula ela pode variar em espessura e composição conforme o ambiente e conforme o vegetal. Então aqui um exemplo, né, de deposição de cutícula, aqui as células, tá? As células da epiderme, células comuns, com deposição de cutícula, tá? Então as células comuns elas possuem todas as organelas sem cloroplasto, tá? Então as células comuns elas não fazem fotossíntese, tá? Não fazem fotossíntese, certo? Então quem vai fazer a fotossíntese são os parênquimas, né? Nós vamos conversar isso mais adiante. Então essas células elas podem conter, né, as células da epiderme podem conter leucoplastos que vão servir para armazenamento, tá? Elas possuem também comunicação por plasmodesmos, tá? Nas paredes. E em plantas aquáticas, tá? Elas podem ser células de transferência para transporte de grandes quantidades de material a curtas distâncias, tá? Mas existem células especializadas para transporte, nós vamos falar delas mais adiante. Então a gente falou das células comuns, agora vamos falar dos tricomas, tá? Que são apêndices, né? Que são estruturas epidérmicas que se salientam na superfície da planta e que vão ter função variada, aí vai depender do órgão e do vegetal em si. Então a gente pode ter as papilas, que são presentes em pétalas e outras estruturas florais, né, que vão servir então aí para atração, né, normalmente vão possuir algumas cheiro, enfim, né, para atrair animais para polinizar. A gente tem os pelos radiculares que estão na raiz, e esses pelos radiculares servem para aumentar a superfície de contato da raiz com o solo para absorver melhor a água e sais minerais, tá? Temos pelos tectores, tá? Que vão evitar a perda excessiva d'água, né? Então algumas folhas que a gente toca, ela parece peludinha, né? Elas vão ter pelos tectores, e aí esses pelos vão ter diferentes formatos e composições, que nem vocês podem ver aqui. Então, caule de abóbora é peludinho, né? Tem essa composição, erva cidreira, o ipê, certo? Então, todas aquelas folhas que são peludinhas vão possuir esses pelos tectores, que servem para cobertura, proteção e principalmente para evitar o superaquecimento do órgão e a perda d'água. Nós vamos ter pelos secretores ou glandulares, tá? Então, que vão liberar algumas substâncias, por exemplo, em plantas carnívoras, né? Que elas liberam essa substância aqui pegajosa para envolver o animal, ou aqui também, né? Nós temos aqui uns pelos secretores aqui dentro, tá? Que tem também função diversa aí nos animais. Então, aqui está o formato, né? De alguns exemplos de pelos secretores, tá? Tricomas tectores ocorrem, né, como adaptação ao meio, por exemplo, como glândulas de sal, então plantas que vivem em ambientes de ambiente salino, né, então essas glândulas de sal elas expelem, né, o excesso de sal que a planta absorve da água e manda de volta para o ambiente, tá? Então a região de mangue, certo? Então, plantas também de praia, né, que absorvem água com muito sal da areia, então vão possuir esses tricomas secretores aí para fazer a regulação, né, expelir o sal. A gente pode também ter na epiderme, né, escamas ou pelos, tá, que vão servir para proteção, para proteção não, para aderência, né, dessas estruturas, tá? Em outras, né, por exemplo, então a gente encontra isso aqui preso em árvores, né, ou em muros, enfim, né, então esses pelos vão servir para aderência do vegetal. E a gente tem as emergências, tá? Que são estruturas que têm origem epidérmica ou subepidérmicas, mas não são espinhos, né? A gente vai ter aqui os acúlios, que a gente chama de espinhos, mas não são espinhos, tá? E precisa ter um estudo ontogênico, ou seja, da origem dessas estruturas para diferenciar emergências de tricomas, tá? Então, o primeiro exemplo aqui de emergências, nós temos os acúlios, tá? Que podem ser pluricelulares, e a principal diferença, né, é que eles não têm tecido vascular. Então, por exemplo, o espinho,
que a gente chama de espinho, né, de roseira, não é um espinho, é uma estrutura epidérmica, né, e a gente consegue destacar facilmente. Então, um espinho, por exemplo, de um limoeiro, de uma laranjeira, tu não consegue destacar com facilidade, porque ele é uma estrutura que vem mais interno, né, tem tecido vascular. Já os acúlios não, tu consegue destacar facilmente aqui, porque ele é só uma estrutura da epiderme. A gente vai ter aqui algumas emergências que podem, né, produzir uma secreção pegajosa, por exemplo, essa estrutura aqui que serve para dispersão, então ela vai produzir essa substância pegajosa, né, e vai se aderir a pelos de animais, a calça de quem passa, né, para levar, né, fazer a distribuição dessa estrutura aqui que é reprodutiva. E a gente vai ter também os complexos estomáticos, tá, que vão servir para trocas gasosas, certo? E para fazer a evapotranspiração da planta, né, emitir vapor d'água. Então, o complexo estomático vai ser composto por células anexas, que são as subsidiárias, que ficam ao redor, tá? E o estômato, tá? E o complexo e a câmara subsidiária, né? Que fica aqui, né? Aqui dentro dessa estrutura, tá? Então, a gente vai ter aqui uma célula guarda. Normalmente, os estômatos são compostos por duas células guardas, né? Uma célula anexa, que é uma célula da epiderme, que não é uma célula comum, ela é uma célula diferenciada, que fica aqui para auxiliar o estômato, certo? E aqui, então, nós temos a célula epidérmica comum. Então, a gente vai ter a fenda estomática aqui, que a gente chama de ostíolo, certo? E tem um espessamento dessa parede aqui. Então, a gente tem a célula guarda, a célula anexa. Então, tudo isso aqui faz parte do complexo estomático. Então, ó, aqui ó, está representada a célula guarda e a célula. Então, aqui a outra célula guarda e a célula anexa, certo? E essas aqui são células comuns. E aqui dentro nós vamos ter uma câmara subestomática onde vai ficar retido ali gás, né, e vapor d'água, certo? Então, as células anexas, elas sempre acompanham os estômatos, né, e elas podem envolver total ou parcialmente, e isso vai ter importância anatômica. Então, cada tipo de estômato vai ter uma nomenclatura diferente em função dessas células anexas, tá? E o estômato, então, ele é formado pelas células guarda com cloroplasto, certo? Então, essas células guardas, elas fazem fotossíntese, são as únicas células da epiderme que fazem fotossíntese. Então vamos lá, aqui é a ontogênese, né, como que é a formação, então de uma célula protodérmica, né, uma célula comum triangular, ela sofre então uma primeira divisão e forma a célula mãe do estômato, e as outras duas células adjacentes vão formar a célula anexa, né, que vão se diferenciar em célula anexa. Então essa célula mãe do estômato, né, depois de formada aqui as células anexas, né, essa célula mãe aqui do estômato vai dar origem então as células guardas e posteriormente elas vão evoluindo até formar então né, uma intumescência aqui da lamela média e posteriormente a formação então do estômato propriamente dito. Então a classificação estomática ela é baseada, né, basicamente pela disposição das células anexas, tá? Então aqui tem diversos tipos, né? Então a gente tem parasítico, complexo estomático parasítico, que é quando as duas células anexas elas são dispostas paralelamente às células guardas. Ó, vejam que vai formar aqui um corte, digamos assim. Então aqui a gente tem a célula guarda e a célula anexa que ela vai ser paralela a essas duas células guardas, tá? Então, a gente pode ter também o complexo diacítico, que vai formar uma cruz, né? Então, com o complexo estomático. Então, ó, aqui dá para ver bem. Então, aqui a gente tem as duas células guardas formando esse sentido e as células anexas aqui, ó, se ligando num sentido contrário. Então, vai formar, né, essa cruz aqui.
o complexo estomático anisocítico, então a gente vai ter 3 células anexas ao redor, tá, do complexo estomático, das células guarda. Então vejam aqui, ó, o estômato, né, propriamente dito, com essas 2 células guardas, e aqui 3 células anexas circundando, tá, essas células guardas. Tá? Então aqui a gente consegue ver também. Cadê minha caneta aqui? Aqui, ó. Então 3 células anexas, tá, circundando aqui essas células guardas, ok? O anomocítico, então a célula anexa, ela não é identificada, na verdade ela existe, mas ela é muito pequena, não é possível visualizar assim em microscopia, então fica, digamos que só células comuns ao redor, tá, das células guardas. E o ciclocítico, nós temos várias células anexas aqui, formando um círculo, né, ou circundando essas células guarda, então várias células anexas ao redor, certo? E pode ser em uma ou mais fileiras de células anexas. O tetracítico ele é bem característico, então temos 4 células anexas, né, formando bem essa estrutura aqui ao redor das células guarda, tá? Então tetra de 4, né, 4 células, certo? Aqui a gente tem, isso aqui é em monocotiledôneas, tá? A gente tem uma célula guarda aqui, uma célula anexa achatada, outra aqui e 2 compridinhas aqui, ó. Certo? Então isso aqui é bem em formato de alter, tá? Isso é bem comum em monocotiledôneas. E a gente vai ter algumas células especializadas também da epiderme, tá? Que vão ter algumas especializações. Então as buliformes, que elas vão ter paredes mais flexíveis, tá? E presentes em folhas, e sua perda de volume resulta então no enrolamento. Então algumas folhas que se enrolam dependendo de algum estímulo, né, seja por período do dia, enfim, né, vão apresentar essas células buliformes aqui e que elas aumentam ou perdem o volume, fazendo com que a folha se enrole mais ou menos. Os litocistos, tá, que contêm um cristal de carbonato, são células que vão armazenar então excessos, tá, de cálcio pela planta, e elas vão acabar então formando esses cristais, elas armazenam nos litocistos. E suberosas ou silicosas, né, elas estão presentes principalmente em gramíneas, tá, que tem função defensiva, então elas vão armazenar, então aqui ó, uma célula suberosa, né, elas vão armazenar substâncias que vão ter o potencial defensivo, ou com gosto, ou com algum cheiro, ou com alguma substância tóxica. E então a gente falou até agora de epiderme, né, que seria o tecido primário. E aí a periderme, né, que é naquelas plantas que apresentam então crescimento secundário, são aquelas plantas que apresentam crescimento em espessura, certo? Como árvores grandes, enfim. Então a periderme ela vai substituir a epiderme, tá? E lembrando que o crescimento secundário ele começa apenas em regiões que já cessaram o crescimento primário. Lembrando, crescimento primário em altura, crescimento secundário em espessura, certo? Então, numa árvore, desculpem aqui o desenho, né? Não, vamos fazer melhor aqui. Então, digamos aqui que nós tenhamos uma árvore, certo? Então, a raiz então aqui os galhos. Então, nesta região aqui, que já cessou o crescimento primário, ela está crescendo em espessura, mas na ponta dos ramos ainda está existindo o crescimento primário. Então, nesta região aqui não há crescimento secundário, certo? Então, aqui nós teremos epiderme e mais para baixo nós teremos periderme. Aí a periderme ela é formada pelo suber e pela feloderme, originados então pelo meristema secundário felogênio. Então aqui ó, o meristema secundário felogênio normalmente ele é constituído por uma única camada de células, tá, que vai formar o suber para fora, então aquela casca mais solta que a gente vê nas árvores, né, formada por suber, células mortas, e a feloderme mais internamente. Então num corte aqui a gente tem o felogênio, né, que é o meristema secundário, aqui nessa região mais escura, formando suber para fora,
feloderma para dentro, certo? Então, o suber vai formar a cortiça, né, a felemocortiça, que é onde é feita as rolhas, né, que é essa parte mais externa, e característica, então, de células mortas com paredes impregnadas por suberina. Tá? E o suber ele está presente em maior quantidade na periderme. Então, o feloderma aqui ele é uma camada bem pequenininha em comparação ao suber. Tá? Então, uma visão mais macroscópica aqui do suber, né? E uma visão microscópica, então, seriam células mortas, né? Bem impregnadas. Vejam as paredes aqui bem espessas, tá? E o feloderma, então, tá? Deixa eu voltar aqui, são poucas camadas de células, né? Tem natureza parenquimática ou colenquimática, então quem forma é o felogênio, de novo, o câmbio secundário, né? E vai formar essas células parenquimáticas ou colenquimáticas aqui. Tá? E se distinguem das demais pelo seu alinhamento radial, então é bem fácil de visualizar no microscópio. E a principal função, armazenamento de amido. Algumas fazem fotossíntese e produção de compostos fenólicos, né, para proteção, né, aroma, enfim, aqueles cheiros mais fortes das plantas, tá? Aqui só mais uma representação esquemática. E na periderme, que é um tecido secundário de proteção que substitui a epiderme, nós temos a formação das lenticelas, tá? Então vocês podem visualizar isso em algumas árvores. Tá, que são regiões em que o felogênio, né, que é o meristema que ele é mais ativo, ele forma uma quantidade maior de suber e acaba extravasando, aqui forma então extravasa células aqui, né, e forma um tecido mais frouxo, com espaços intercelulares, e a principal função das lenticelas é para a troca gasosa entre o vegetal e o meio. Então no caule vai ter a formação das lenticelas que serve então para trocas gasosas. Então aqui, ó, isso aqui são lenticelas, tá? Que são extravasamentos em regiões de maior atividade do felogênio, tá? Então vocês podem ver essas lenticelas bem facilmente em algumas árvores. Ó. Vejam que são regiões aqui em que há o extravasamento, né? Não há uma justa posição da célula, certo? Então isso aqui são locais para trocas gasosas, tá bem? Então aqui a formação das lenticelas, né, começa a ter um acúmulo de células aqui até o momento em que elas se rompem, extravasam, certo? E a gente também tem os ritidiomas, tá, que são resultantes da formação sucessiva de camadas de suber a partir do felogênio, né, originado cada vez mais profundamente. Então, de tempos em tempos, né, ao descascamento das árvores, né, então quando a gente descasca, tira essa casca da árvore, isso aqui é um ritidioma, né, que é o resultado, então, o resultado da atividade do câmbio, tá? E temos também a periderme de cicatrização, né, que após sofrer lesão, as plantas formam imediatamente um tecido de cicatrização. Isso impede a entrada de patógenos para dentro da planta. Então, algumas espécies, né, ela forma essa periderme abaixo dos tecidos de cicatrização, né, em superfícies expostas após a abscisão de ramos ou folhas. Então, quando a gente quebra um galho ou a planta mesmo, né, perde essas folhas de forma natural, então a periderme de cicatrização vai atuar, né, primeiro, né, e rapidamente para impedir a entrada de organismos indesejáveis e depois a periderme vai se depositando abaixo, tá? Então, pessoal, de tecido de revestimento é isso. Foi um apanhado bem rápido, tá? E então eu vou fazer uma revisão dos demais conteúdos de tecidos de preenchimento e sustentação e tecidos de condução para que a gente possa dar prosseguimento aos nossos estudos, certo? Até mais.